Continuando o cenário político de hoje, nós estamos conversando com a delegada Thaís Aires, que é presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. E você pode mandar sua pergunta para ela ou fazer sua participação aqui, mande seu alô, mas você sabe que eu gosto que você mande assunto, temas, discussões. Pode deixar os contatos paradinhos aí, viu, pessoal, que eu ainda vou ler. Para eu não me confundir aqui no que eu estou pensando, no que eu estou falando, estou conversando com o pessoal do Marcha. Para você que está em casa, os meninos ficam ali no controle me ajudando aqui no que a gente está conversando. Mas, continuando o que eu estava dizendo, você pode mandar aí sobre qualquer outro assunto que você queira conversar, queira debater, queira jogar seu tema aqui. Nossas redes sociais são Twitter, @CenaPolíticoTCM, temos o facebook.com/Cenário Político TCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Estudantes e servidores da UFERSA fizeram um protesto na manhã de hoje em frente à universidade. Eles são contra a nomeação da nova reitora Ludmila Oliveira. Veja como foi. Manhã agitada na UFERSA. E não, as aulas não voltaram. O que teve mesmo foi manifestação. Alunos e professores da universidade se manifestaram contra a nomeação da nova reitora Ludmila Oliveira. Eles alegam que Ludmila não foi eleita democraticamente. Nós queremos a posse do reitor que foi eleito pelo voto da comunidade acadêmica, porque ele foi eleito pelas três modalidades. Então é muito importante que a gente esteja denunciando que aconteceu mais um golpe na universidade, sabe? Porque a gente quer que a universidade ela tenha autonomia, ela esteja diante da principal democracia interna. Então a gente está aqui mesmo hoje para denunciar e reivindicar que o reitor que foi eleito pelo voto da comunidade acadêmica se torne o próximo reitor da UFERSA. A professora nomeada ela não foi eleita em nenhuma das 3 categorias que compõem essa universidade. Então, se ela não foi eleita, ela não tem legitimidade de estar no posto de reitora dessa instituição. Ela não representa os votos daquela categoria das pessoas que compõem essa universidade, porque ela não teve voto para isso. Rodrigo Codes, o professor eleito pelo voto da maioria, esteve no protesto e disse entender que a nomeação de Ludmila está dentro da legalidade, mas nem por isso é menos problemática para a instituição. É um momento muito difícil para a nossa universidade, muito difícil para a Universidade Federal Rural do Semiárido. Então esse ato, é um ato pacífico, numa proposta de realizar uma aula pública, numa perspectiva de mostrar para a sociedade que não há nada de natural no que está acontecendo. Muito se coloca a questão da legalidade, mas nós temos na Constituição Federal, no seu artigo 207, a autonomia das universidades. A autonomia universitária tão importante para a nossa instituição. Não é muito complicado você ter indicação político-partidária dentro da universidade. A gente precisa da autonomia. A universidade é e deve ser plural, com liberdade de pensamento, com todas as manifestações. Outra questão que levou os docentes e discentes a se manifestarem foi a intimação que a aluna do curso de Direito, Ana Flávia Lira, recebeu da Polícia Federal após denúncia feita pela nova reitora. A gente viu que estava sendo acusada por crime de difamação, calúnia, ameaça e possível formação de quadrilha, por eu ter chamado a interventora pelo seu nome, de interventora, que é isso que ela é. Quando a comunidade escolheu o primeiro colocado, o professor Rodrigo Codes. A gente tem uma cultura democrática de se respeitar as nossas eleições. Então, quando essa cultura é rompida, a gente vai ter reação da comunidade acadêmica. Então, foi por isso e por convocar os estudantes para a luta, por isso a formação de quadrilha. Durante o protesto, nossa equipe recebeu a informação que alguns servidores vão se reunir na terça-feira às 10 da manhã com a governadora Fátima Bezerra. O objetivo é pedir o fim da lista tríplice. Aí, essa situação pegando fogo, pessoal. Na semana passada, a reitora nomeada esteve aqui conversando com a gente no cenário político.
ela explicou, inclusive se você quiser dar uma olhadinha, coloca lá na busca do blog carolribeiro.com.br, que tem a repercussão dessa matéria, inclusive com link para você assistir novamente a entrevista aqui do cenário político. Ela fala que não acha, que não é interventora, que não é golpista, que não existe primeiro lugar, porque a consulta acadêmica é para a escolha justamente da lista tríplice e que ela está no direito dela, o que de fato não deixa de ser mentira. É isso mesmo que acontece. Agora, muitos questionamentos, como os questionamentos que estão sendo feitos pelo primeiro lugar, o professor Rodrigo Codes, pela Ana Flávia, pelos estudantes e demais servidores, também são legítimos, porque esses questionamentos são muitos argumentos que precisam ser levantados, são muitas questões que precisam ser discutidas em relação a isso. Mas o fato não é ilegal. Fica nessa situação. Amanhã, a reitora, que já tomou posse ontem, uma posse virtual, amanhã é o seu primeiro dia de trabalho, a Polícia Federal vai estar na universidade, de acordo com a portaria para a abertura do inquérito, existia já essa demanda da presença da Polícia Federal na universidade no dia 1º de setembro. Alguma novidade a gente traz para você. Sobre essa denúncia contra a estudante, a coordenadora geral do DCE, da UFESA, a Ana Flávia Lira, ela mesma explicou o assunto, a estudante, aí na reportagem, como você pode ver, e vamos esperar para ver se existe alguma novidade por parte da Polícia Federal nesse inquérito, nesse inquérito que foi aberto. A gente traz as novidades para você. E você pode consultar também, tem reportagem sobre o assunto, explicando o inquérito com link, com material lá no blog Carol Ribeiro. Temos mais novidades. Não tem Vanu para me ajudar, viu, Isaías? Me ajuda aqui, que é muita coisa para uma pessoa só falar. Nós temos a notícia aqui da Prefeitura de Mossoró. Mossoró acabou de aprovar o plano de ação na plataforma Mais Brasil, recurso da Lei Aldir Blanc, que foi autorizado então. O plano de ação para essa distribuição dessa renda, do auxílio para a cultura nos municípios, especificamente aqui em Mossoró, o plano de ação não foi divulgado ainda, mas já foi elaborado, foi aprovado e então, portanto, o recurso federal fica liberado, já está liberado para Mossoró. Temos também participação de telespectadores. Os telespectadores aqui, primeiro a Aline, os dois que estão participando no nosso Facebook, eles estão questionando o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Mossoró. Temos a participação da Aline, que diz o seguinte: a Aline Nogueira diz, quer dizer que a Câmara vai ter mais 2 vereadores, 21 sem fazer nada, já não basta? Vão colocar 2 para quê? Para aumentar o imposto do pobre mortal? Esse é o questionamento da Aline Nogueira, que está aqui desconfiada dessa conversa. Já o Lucas Antônio Júnior diz o seguinte: não bastou saber que Mossoró saltou para 300 mil habitantes e os vereadores já querem colocar mais 2 na casa para aumentar despesas com assessores. O salário deles eita, terra boa para ganhar dinheiro sem fazer nada. Lucas Antônio Júnior e Aline, muito obrigada pela participação. Quando eu dei a notícia, já expliquei que, de acordo com a presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Isabel Montenegro, o aumento do número de vagas não aumenta o valor do 12º. Segundo a presidente da Câmara Municipal, o repasse da Prefeitura para as despesas da Câmara Municipal continua o mesmo. Então, a própria Câmara vai ter que adequar esse mesmo valor para 2 vereadores a mais. Então, eles vão ter que cortar alguma coisa lá dentro. Não sei se do salário, eu acho realmente muito difícil, mas alguma despesa da Câmara vai ser cortada para poder manter esses novos 2 gabinetes lá na Câmara Municipal. Amanhã eu converso com os vereadores e trago mais detalhes para você. Agora a gente continua com a delegada Thais Aires, presidente da ADEPOL, que está aqui
aguardando a nossa terceira etapa da conversa. Delegada, ela está conectada com a gente, pessoal? Presidente da ADEPOL? Estou aqui. Certo, eu é que não estou vendo. Delegada, quais são as áreas mais críticas aqui no estado em que os policiais civis precisam se desdobrar mais ainda dentro dessa situação de déficit para trazer um resultado positivo para o estado? Bem, Carol, esse déficit realmente ele não privilegia nem desmerece nenhuma região do estado. Realmente, em todo o Rio Grande do Norte, esse déficit traz prejuízos para os policiais e para a população. Vou dar um exemplo aí da região, né, de Mossoró, os delegados especializados como homicídios e furtos e roubo, além dessas delegacias especializadas que já demandam, né, um trabalho muito intenso, eles também acabam acumulando, respondendo por cidades próximas, porque não tem policiais suficientes para ocupar todos os lugares. Então, obviamente, um policial, um delegado que ele está numa furto de roubos, por exemplo, e tem que pelo menos uma vez por semana se deslocar para uma cidade próxima, né, ele não vai conseguir, tanto vai ficar o furo, digamos assim, na delegacia especializada, como vai ficar o furo na cidade pela qual ele responde. E isso também gera um deslocamento entre cidades que é muito desgastante para os policiais. E muitos policiais, além de trabalhar durante a semana, né, no seu expediente normal, nos finais de semana ainda se submetem a tirar plantões, né, para cobrir essa necessidade, ou até durante a semana mesmo, durante a semana à noite também se submetem a tirar plantões para cobrir esse déficit de efetivo. Na região do Seridó também a mesma coisa, na capital também a dificuldade é imensa, e a região metropolitana de Natal também é muito preocupante, porque você tem cidades como Macaíba, Ceará-Mirim, Parnamirim, Extremóis, São Gonçalo do Amarante, que já tem um índice de criminalidade elevadíssimo, e equipes de polícia civil diminutas. Semana passada mesmo eu estive conversando, por exemplo, com o delegado de Macaíba, que é uma cidade extremamente populosa, que tem muito crime, todo tipo de crime, né, de homicídio, a violência doméstica, furto, roubo, tráfico de drogas, tudo isso, e ele é um delegado, um escrivão, e na semana passada só tinha 3 agentes, porque um estava de férias, o outro estava de licença médica, e assim, é um absurdo uma cidade do tamanho de Macaíba ter uma equipe de polícia civil tão reduzida. Então, assim, realmente atinge a região oeste, atinge o Seridó, atinge todo o estado, e a região metropolitana de Natal também é muito sacrificada. Nós temos aqui uma pergunta ainda dentro daquela questão do curso superior. O Santos pergunta se o curso de graduação tecnólogo, que tem duração de 2 anos, vai ser aceito. Tecnólogo, eu sinceramente não sei informar, acho que isso vai depender muito do edital, porque precisa ter curso superior, né, para todos os cargos, né, para o cargo de delegado de polícia tem que ser específico, né, bacharelado em direito. E não sei se o curso de tecnólogo vai permitir, né, o ingresso na instituição, porque fala-se em curso superior. E eu acho que isso é uma coisa que somente o edital vai poder delimitar bem claramente. Só uma informação, Carol, que eu fiquei devendo. Você tinha me perguntado o número de vagas, eu busquei aqui no intervalo. São 301 vagas para agentes de polícia civil, 47 vagas para delegado e 24 para escrivão. Não, 301 no total. 47 para delegado, 230 para agente e 24 para escrivão. Então, não chega nem... cerca de 300 vagas, não chega nem a perto das 500 que eu falei, infelizmente. Delegada, em relação ao atendimento à mulher vítima de violência, durante essa pandemia, a delegacia virtual foi aprovada, passou a funcionar? Qual é um balanço que se pode fazer sobre o funcionamento da Delegacia Virtual da Mulher?
Olha, Carol, eu não só como mulher, mas como policial e super defensora das causas femininas, sou a favor de toda forma de facilitar o acesso da mulher vítima de violência, né? A Polícia Civil, a todas as instituições envolvidas nessa rede de proteção. A delegacia é a porta de entrada, né? É sempre a delegacia que as mulheres recorrem quando se veem vítimas de violência. Infelizmente, a questão do atendimento virtual foi mais uma coisa que foi feita sem que houvesse um planejamento, sem que houvesse um incremento de estrutura e efetivo, né, com relação às DEANs. Então, assim, tem funcionado na base do esforço e da doação dos servidores, mas a Delegacia da Mulher também sofre muito com a carência de efetivo, até porque é uma delegacia que ela tem uma dinâmica muito diferenciada. Por exemplo, os policiais, além das atividades investigativas que eles já têm que levar a efeito, também precisam fazer acompanhamento da vítima à residência para retirada de pertences, por exemplo, encaminhar a vítima a casas-abrigo, também é a polícia que faz esse deslocamento com a vítima. Então, a gente sempre comemora, porque tudo que é avanço deve ser comemorado, mas fazendo essa crítica realmente de que precisava ter existido um planejamento melhor e não fazer sem o incremento de pessoal, né? A questão da violência de gênero, a gente sabe que, por lei, a própria lei Maria da Penha traz que o atendimento deve ser feito preferencialmente por mulher. E, infelizmente, no Estado, em razão dessa falta de efetivo que a gente já vem conversando, né, desde o início do programa, isso não acontece. Por exemplo, Caicó, hoje quem faz o atendimento na Delegacia da Mulher é um delegado. E isso não desmerecendo a qualidade técnica nem a capacidade do colega. Mas é porque, de fato, faz toda a diferença ser uma mulher. Delegada, infelizmente a gente já está sem tempo. Esse é um assunto que a gente poderia conversar aí por mais alguns minutos, mas muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade, pela conversa aqui no Cenário Político de hoje. Eu que agradeço o espaço, Carol. Estou sempre à disposição para tratar sobre os temas da segurança pública, sobre a carreira de delegado e colaborar no que for necessário. Agradecemos muito a participação da delegada Thais Aires. Vamos encerrando o nosso programa por aqui. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM HD. Tenha uma boa noite e até lá.